Olá! Imagine estar à frente de um negócio e, de repente, perceber que não se tem controle total sobre o que está acontecendo financeiramente. As vendas podem até estar boas, mas será que o lucro realmente está acompanhando esse ritmo? Será que você sabe exatamente onde o dinheiro está sendo gasto e como ele poderia ser melhor investido? Já parou para pensar nisso? E se eu te dissesse que existem números, simples de acompanhar, que podem revelar tudo o que você precisa saber para tomar as decisões certas no dia a dia dos negócios? Números que mostram claramente se está no caminho do crescimento ou, se sem perceber, está afundando. Esses números são conhecidos como KPIs, indicadores chaves de performance. Eles são como bússolas, guiando empreendedores e gestores em direção a um gerenciamento empresarial e financeiro mais inteligente e eficiente. E hoje você vai aprender como calcular e acompanhar os KPIs financeiros mais importantes para o sucesso dos negócios. Então fica comigo até o fim, porque isso pode transformar completamente a maneira como enxergamos os números das nossas empresas. Você está no canal Financeiramente Falando. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. É a sua inscrição que me ajuda a produzir conteúdos toda semana. Os KPIs, do inglês Key Performance Indicator, ou indicadores chaves de performance, surgiram da necessidade de monitorar o desempenho da empresa em suas diferentes áreas. No passado, o sucesso de um negócio era medido de forma muito simples. Se as vendas aumentavam, tudo parecia estar bem. Mas com o tempo, ficou claro que esse era apenas um pedaço da história. Isso é a mesma coisa de dirigirmos um carro apenas olhando para o velocímetro. Ele te mostra a velocidade, mas isso não é suficiente para garantir que você chegará ao seu destino com segurança. E se a gasolina estiver acabando? E se a temperatura do motor estiver subindo? Da mesma forma são os negócios. Outras variáveis precisam ser consideradas. E é aí que os KPIs entram em cena. Eles são como os diversos mostradores de um painel de controle, cada um indicando um aspecto essencial dentro dos negócios, oferecendo uma visão clara e objetiva do que está funcionando e o que precisa de ajustes e até onde os riscos estão se acumulando. Esses indicadores começaram a ser amplamente utilizados quando as empresas perceberam que precisavam mais do que números de vendas para entender o seu verdadeiro desempenho. Eles queriam saber como estavam gerenciando seus recursos, como suas operações impactavam o lucro e o que poderiam fazer para otimizar resultados. E foi assim que os KPIs começaram a ser adotados em áreas como finanças, marketing, produção e recursos humanos. Mas no caso dos KPIs financeiros, o impacto é ainda mais imediato. Eles não apenas ajudam a medir o desempenho da empresa, mas também a tomar decisões que podem literalmente determinar o sucesso ou o fracasso do negócio. Com o acompanhamento certo, os KPIs financeiros mostram onde ajustar as operações, onde investir e principalmente como proteger o lucro. E para entender tudo isso, vamos começar com o primeiro KPI, que é o faturamento. Imagine o faturamento como o pulso do negócio. Ele é o primeiro número que devemos analisar para entender se está tudo caminhando na direção certa. O faturamento demonstra quanto a empresa vendeu em um determinado período, seja um mês, um trimestre ou até um ano. Ou seja, é a soma de todas as vendas realizadas, sem descontar impostos, devoluções ou quaisquer outras despesas. Por isso, o faturamento deve ser o ponto de partida para entender o desempenho financeiro dos negócios. Se ele está crescendo de forma consistente, é sinal que o negócio está no caminho certo. No entanto, se está estagnado ou em queda, é um alerta de que algo precisa ser investigado e corrigido. Acompanhar este indicador é muito simples, basta somar todas as vendas durante o mês. Repetindo isso mês a mês, podemos observar oscilações e identificar tendências. Por exemplo, se o faturamento está crescendo, podemos considerar expandir o negócio, aumentar o estoque e investir em mais marketing. Se as vendas estão caindo, é hora de revisar a estratégia. Será que os preços estão competitivos? O atendimento ao cliente está satisfatório? Há concorrência oferecendo algo mais atraente? E por aí vai. Outro ponto importante que podemos trazer junto ao faturamento é entender se ele é sazonal ou recorrente. Em muitos negócios, como academias, plataformas de assinatura ou escolas, por exemplo, é possível prever faturamentos futuros com base nos contratos já assinados. Isso oferece uma maior previsibilidade e segurança no planejamento financeiro, permitindo investir em novas áreas e controlar melhor o fluxo de caixa. Com acompanhamento constante do indicador de faturamento, podemos estabelecer metas para os próximos meses e monitorar sua realização, gerando ainda mais controle e previsibilidade sobre a geração de receita para o negócio. Mas lembre-se, crescimento de faturamento deve ser acompanhado de um crescimento saudável no lucro.
Caso contrário, você está vendendo mais, com margens apertadas ou até prejuízo. Por isso, vamos falar sobre o KPI de lucro líquido, que vai nos ajudar a entender se estamos realmente ganhando com essas vendas. Se o faturamento é o pulso do negócio, o lucro líquido é o coração. Ele é o que realmente importa ao final do dia, pois mostra quanto dinheiro realmente sobra depois de todos os custos e despesas. Não adianta ter faturamento alto se no final das contas, pouco ou nada desse valor está realmente ficando no caixa. O lucro líquido é obtido subtraindo todas as despesas, impostos e custos operacionais da receita total. Em termos simples, é o dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas. Para calcular o lucro líquido, basta subtrair do faturamento, que expliquei anteriormente, todos os custos, despesas e impostos que o seu negócio gerou no mês, independente se foram pagos ou não. Esse KPI é fundamental para medir a saúde financeira do negócio. Se o lucro líquido for consistente e crescente, o negócio está no caminho certo para reinvestir, expandir ou até distribuir dividendos. Mas se o lucro estiver em queda ou muito volátil, é hora de agir. Por exemplo, se o negócio teve um faturamento de 50 mil no último mês, mas, ao subtrair todas as despesas, incluindo aluguel, salários, marketing, custos e impostos, chega a um lucro líquido de 5 mil, esse valor representa a real geração de riqueza do negócio. Para entendermos se esse valor de lucro é bom, podemos calcular o indicador de margem de lucro líquido, que indica a porcentagem do faturamento que se transforma em lucro. Considerando o nosso exemplo, para descobrirmos a margem de lucro líquido, basta dividir o valor do lucro líquido de 5 mil pelo valor do faturamento de 50 mil e multiplicar por 100. Assim temos o percentual de 10%, que é um indicador de lucratividade dos negócios que possibilita avaliar se o negócio é viável e competitivo. Quanto maior a lucratividade, mais competitivo o negócio é, porque sobra mais dinheiro no caixa para ser reinvestido. Uma dica é estabelecer uma meta de lucratividade e acompanhar o seu cumprimento mensalmente, e avaliar esse resultado para adequar os custos e as vendas quando for necessário. Agora vamos falar de um KPI que tem um impacto direto e diário no caixa do negócio: o prazo médio de recebimento. Esse indicador responde uma pergunta essencial para a saúde financeira dos negócios: em quanto tempo o dinheiro das vendas realmente entra no caixa? Veja só, não adianta vender muito se o dinheiro demora demais para entrar. Os negócios precisam de liquidez, ou seja, precisam ter capacidade de pagar suas contas no curto prazo. E o principal recurso para isso são os valores que vêm das vendas realizadas. Desta forma, o prazo médio de recebimento mostra em quantos dias, em média, o negócio demora para receber pelas vendas realizadas a prazo. E, obviamente, quanto maior for esse prazo, maior o risco de problemas no fluxo de caixa. Vamos conhecer como calcular isso de maneira bem prática. Imagine o seguinte cenário. No último mês, o negócio realizou 60 mil em vendas, sendo que 35 mil foram a prazo. E agora, ao final do mês, as contas a receber somam 46 mil. Ou seja, além dos 35 mil de vendas do mês, ainda tem 11 mil de vendas a prazo feitas em meses anteriores. Agora, para calcular o prazo médio de recebimento, vamos dividir o valor total do contas a receber pelo faturamento a prazo e multiplicar pelo número de dias do período, que no nosso exemplo refere-se a 30 dias. Aplicando os números do nosso exemplo, fica assim: contas a receber de 46 mil dividido pelo faturamento a prazo de 35 mil é igual a 1,3142, que multiplicado por 30 dias é igual a 39,42, ou arredondando, 40 dias. Isso significa que, em média, o negócio está levando 40 dias para receber pelas vendas a prazo. Tá bom, mas por que isso é importante? Porque suponha que o negócio leve esses 40 dias para receber pelas vendas a prazo, mas as contas a pagar mais importantes vencem a cada 30 dias. Isso gera um descasamento de 10 dias no fluxo de caixa. Durante o período de 10 dias, o negócio precisa de dinheiro para pagar as contas ou vai começar a atrasar pagamentos. Entendeu como isso é importante? É uma questão de gestão financeira e comercial, que é aliar o prazo de recebimento às necessidades do negócio e às práticas de mercado, para que não interfira na performance das vendas ao ponto de gerar o problema de queda no faturamento. Assim como o prazo médio de recebimento mostra o tempo que leva para receber pelas vendas, o próximo KPI que vamos conhecer é o prazo médio de pagamento, que indica o tempo médio que a empresa leva para pagar seus fornecedores e outros compromissos financeiros. Esse KPI é fundamental porque está diretamente relacionado ao controle de caixa. Se o prazo médio de pagamento for maior, significa que a empresa consegue manter o dinheiro em caixa por mais tempo, o que pode ser positivo para a liquidez. Mas atenção!
prazos muito longos podem comprometer o relacionamento com os fornecedores, especialmente se houver atraso no pagamento. O cálculo do prazo médio de pagamento é simples. Basta dividir o total das contas a pagar pelo valor das compras realizadas em um determinado período, que geralmente é um mês, e multiplicar por esse período. Então, se durante um mês o negócio comprou 50 mil em mercadorias a prazo e ao final do mês ainda tinha 40 mil em contas a pagar, dizemos que temos um prazo médio de pagamento de 24 dias. Ou seja, em média, a empresa está levando 24 dias para pagar seus fornecedores. Agora atenção para uma observação importante. Ao calcular o prazo médio de pagamento, não considere gastos de consumo como água, luz, telefone, nem outras contas que tenham vencimento fixo, como a cada 30 dias. O foco deve estar nas compras de mercadorias ou insumos para venda ou produção, pois isso reflete melhor os prazos concedidos pelos fornecedores. Falando sobre o cálculo, caso o prazo médio de pagamento seja menor que o prazo médio de recebimento que calculamos anteriormente, significa que a empresa está pagando suas obrigações antes mesmo de receber pelas vendas, o que exige que o negócio tenha um valor de capital de giro suficiente para cobrir esse gap. Para entender melhor esse conceito, confira o vídeo Como calcular a necessidade de capital de giro para os negócios, onde explico detalhadamente como esse cálculo funciona e a sua importância. Por outro lado, se o prazo médio de pagamento for maior que o prazo médio de recebimento, a empresa tem mais fôlego para administrar o fluxo de caixa e se planejar melhor. E já que mencionei o capital de giro, outro KPI importante para a saúde financeira dos negócios e que impacta diretamente o capital de giro é a rotatividade de estoque. Esse indicador mostra quantas vezes, em média, o estoque é renovado dentro de um determinado período, seja mensal ou anual, dependendo do tipo de negócio. Conhecer o indicador de rotatividade de estoque é importante para os negócios dimensionarem seus estoques, evitando gastos excessivos com sua reposição, imobilização do capital de giro, obsolescência dos produtos, atingimento do prazo de validade e outros fatores mercadológicos. Para calcular esse indicador, basta dividir o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, pelo estoque médio auferido ao final do período. De maneira gerencial, os negócios podem considerar o CMV como sendo o valor impresso nas notas fiscais de compras de mercadorias. Já para encontrar o estoque médio, basta pegar o valor do estoque inicial e final do período analisado, somar e dividir por 2. Vamos usar um exemplo para simplificar. Suponha que no último ano o custo das mercadorias vendidas da empresa foi de 300 mil e o estoque médio foi no valor de 50 mil. Assim, aplicando a fórmula, teríamos que a rotatividade é igual a 300 mil dividido por 50 mil, resultando em 6. Isso significa que, em média, o estoque foi renovado 6 vezes no ano, ou seja, a empresa comprou, vendeu e voltou a comprar 6 vezes durante o ano. Quanto maior a rotatividade de estoque, melhor, pois isso indica que o estoque está bem administrado e os produtos estão sendo vendidos rapidamente. No entanto, é importante prestar atenção quando a rotatividade é muito alta, pois isso pode sugerir que o estoque está baixo demais e a empresa corre o risco de não conseguir atender à demanda, o que pode resultar em perda de vendas. Para entender se a rotatividade do estoque está dentro dos padrões aceitáveis, é essencial compará-la com a média do setor em que o negócio opera. Agora, se você deseja calcular a rotatividade do estoque de um produto específico, basta usar a mesma fórmula, substituindo o CMV pelo volume de vendas do item e dividindo pelo valor do estoque médio daquele produto. Agora vou falar de um KPI que já falei em outros vídeos do canal, que é o retorno sobre investimento, mais conhecido como ROI. Nos vídeos anteriores apresentei o ROI como uma métrica para avaliar o retorno sobre o investimento realizado em um negócio com base no lucro gerado. Hoje vamos utilizá-lo para algo mais específico, entender se um investimento dentro do negócio está realmente valendo a pena ou se está drenando recursos sem entregar os resultados esperados. Em outras palavras, vamos responder o quanto um investimento dá de retorno para cada real investido. Para calcular o ROI, subtraímos do ganho obtido o valor do investimento. O resultado dividimos pelo valor investido e multiplicamos por 100. Vamos a um exemplo prático. Vamos dizer que o negócio investiu 50 mil em uma campanha de marketing com o objetivo de aumentar as vendas. Como resultado, houve um incremento de 80 mil nas vendas. Logo, trazendo esses números para a fórmula do ROI, temos 80 mil como ganho obtido, menos 50 mil, que é o investimento realizado, o que resulta em 30 mil. Dividindo esse valor pelos 50 mil, chegamos a 0,6, ou 60% quando multiplicamos por 100. Isso significa que para cada real investido na campanha de marketing,
o negócio teve retorno adicional de 60 centavos além do valor investido. Perceba que o cálculo do ROI oferece aos empreendedores e aos gestores uma visão clara e objetiva dos investimentos realizados, seja no marketing, novos produtos, treinamento ou infraestrutura. E mais, quando calculados de maneira preditiva, com estimativas realistas, o ROI ajuda a analisar quais investimentos têm potencial para trazer mais retorno ao negócio e quais podem acabar drenando o caixa. No entanto, é importante lembrar que o ROI sozinho não deve ser a única métrica a ser considerada ao avaliar o desempenho de investimento. Ele deve ser analisado em conjunto com outros KPIs, como lucro líquido, faturamento e custos operacionais, para uma visão mais completa da saúde financeira do negócio e do investimento. Além disso, diferentes setores podem ter diferentes expectativas de ROI, e o tempo para alcançar o retorno também pode variar. Por isso, devemos contextualizar o indicador dentro da realidade do negócio e do mercado em que estivermos atuando. Nesse vídeo, eu apresentei alguns dos vários KPIs que o negócio pode utilizar para acompanhar sua saúde financeira e performance. No entanto, antes de implantar qualquer indicador, empreendedores e gestores devem responder uma pergunta importante: o que eu preciso acompanhar e o que eu espero que esse indicador revele sobre o negócio? Com essa pergunta respondida, é hora de escolher os indicadores que realmente fazem sentido para seu acompanhamento, e a partir disso estabelecer metas claras que ajudem a melhorar o desempenho do negócio. Mas tem algo que não pode ser ignorado: a organização financeira. Sem ela, calcular e acompanhar qualquer indicador se torna uma tarefa difícil. É a organização financeira que simplifica a coleta de dados e garante que se tenha tudo à mão para monitorar os indicadores de forma eficaz. E é aí que a Treina Mais pode te ajudar. Com o nosso treinamento online de controle financeiro para empresas, você vai aprender de forma simples e prática como implantar os controles financeiros essenciais para manter as finanças em ordem, tornando o cálculo desses KPIs algo natural no seu dia a dia. Para conhecer nossos cursos e treinamentos, acesse o link na descrição do vídeo. Se quiser que eu aprofunde mais em algum desses indicadores, ou se ficou curioso para aprender sobre outros KPIs, deixe o seu comentário. Posso fazer mais vídeos para esclarecer suas dúvidas. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora você pode escolher entre esses dois vídeos que estão aparecendo na tela, que são verdadeiras aulas sobre orçamento empresarial e DRE gerencial. Por hoje foi isso. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.